E hoje você sabe, né? Temos aquele quadro maravilhoso que eu adoro. A gente fica muito mais bem informado quando se tem cidadania consciente. Doutor Anísio já tá por aqui. Tudo bom, querido? Bem-vindo. Tá aqui, viu, junto? E aí, você teve Orkut também? Eu tive Orkut, tava falando com o Gabi isso. Eu tive Orkut, tinha aquelas comunidades, eu gostei da comunidade Cidadania Consciente que você montou agora, hein? Acabamos de inaugurar. Nós vamos refundar o Orkut só para criar comunidade. Exato. E trocar ideias como essas, que são ideias necessárias para a nossa vida enquanto cidadão. Quanto mais consciente, quanto mais informação, mais a gente consegue correr atrás dos nossos direitos. A gente vai falar hoje sobre o Estatuto do Idoso. Temos várias perguntas que o doutor Anísio vai fazer para a gente. A gente vai tentar responder aqui para ver se a gente sabe essa resposta. E tem a resposta do pessoal das ruas também, não é isso? Tem uma pergunta no nosso Insta já, né, doutor Anísio? Tem a pergunta da semana. Olha, no caso, já vamos repetir e você pode participar. Então hoje eu quero dizer uma dica aqui para vocês. Todo mundo já manda o WhatsApp para a família, entra no Instagram, @Revista da Cidade, e a pergunta tá lá. No caso de uma internação hospitalar, isso é importante, pode ajudar muito aí numa emergência. No caso de uma internação hospitalar, o acompanhante pode acompanhar o idoso? Ele tem direito? A partir de qual idade? Você sabe o direito? Aí a pergunta está aparecendo na tela. Dá tempo de você participar. Instagram, @Revista da Cidade. Manda zap para a família, que essa vai ser a resposta que nós vamos dar daqui a pouco. Primeira pergunta, doutor Anísio, vamos lá. Deixa eu só fazer um esclarecimento, que a gente recebe as perguntas antes. Mas eu não fui atrás das respostas, a gente não recebe isso. Até porque eu acho interessante, acho até honesto com o público de casa, porque a gente aqui, de uma certa forma, a gente tenta testar os nossos conhecimentos gerais para esses assuntos de grande importância. Então, assim como você em casa também está respondendo honestamente, sem dar um Google, a gente fez a mesma coisa, né, Gabi? É isso então, mesmo. bora lá. Primeira pergunta. Antes de começar a primeira pergunta, eu só quero mandar aqui um beijo, um abraço pro Agamenon, pra Maria do Socorro, pra Bia, pra Fabiana, pra Salete, pra Eunice, pra Lica, que assiste o programa, que comenta. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom. Vamos ver como está a cidadania aqui. Vamos ver. Os direitos do Estatuto do Idoso se aplica a partir de qual idade? A gente responde aqui ou na rua? 60 anos ou 65? Vamos responder aqui? Vamos pra rua? Eu acho que são 60 anos. Então vamos lá, o que você acha? 60. Você, Eu acho que Gabi? são 65. 60 e 65? Vamos ver a resposta Vamos ver da galera? rua? Vamos lá ver o que o povo respondeu? Eu acho que o estatuto é a partir dos 65 anos. Olha, eu não sei ao certo, mas eu acredito que seja a partir de 60 anos. Ai, moço, não faço ideia. Acho que é acima de 75, né, no mínimo. E aí? O sujeito responde, olha, 100 anos com certeza é Estatuto do Idoso. Isso eu garanto que aí não erra. A lei do Estatuto do Idoso, ela diz o seguinte, 60 anos é a regra geral. 60 anos. Só que você também não errou, não, Gabi. Tá certo. A Rê acertou, 60 é a regra geral, mas a lei diz em algumas hipóteses é 65. Então a gente vai ver nas outras perguntas, por exemplo, se for para benefício de assistência é 65, se for para transporte pode variar. Por isso que então confunde, é 60 é a regra geral, mas tem um Ok. monte de exceção para 65. Tá bom. Pergunta Vamos número para a 2. segunda. Existe uma lei, quero saber isso, existe uma lei que obriga o poder público a preparar os trabalhadores para a aposentadoria, ou seja, antes dele se aposentar, para orientar aquela pessoa que está em vias de se aposentar sobre os direitos dele de aposentado, sobre os direitos dele de cidadão e de preparar ele para uma nova fase da vida. Existe alguma lei que obriga o poder público a preparar o cidadão nessa fase pré-aposentadoria? Olha, para falar a verdade, eu não sei da existência dessa lei. Vou ser bem sincera, não sei. Mas eu acho que se para existir uma pergunta como essa, com essa riqueza de detalhes, eu acho que sim. Eu também acho que sim, só que é aquele tipo de lei que a gente não tem conhecimento e muitas vezes a pessoa que está nessa fase nem vai atrás porque não sabe da existência dessa lei. E alguma vez você viu alguém recebendo essa Se preparando para aposentar, se preparando para... Não, nunca vi. Não, mas existe uma lei. Existe uma lei, está no Estatuto do Idoso, ele diz que o governo tem que, o poder público, um ano, até para a pessoa se preparar, o que ela vai fazer da vida, ela se planejar, e infelizmente está aí, um direito que você tem, está no Estatuto do Idoso, e muitas vezes a pessoa desconhece. Então, se estiver em vias de aposentar, busque essas informações, direito do cidadão, quais são os seus direitos, seus benefícios para você aproveitar. Não só não conhecia a lei, como não conheço ninguém que fez essa preparação. Portanto, a gente tem lei e que o cidadão precisa exercer a cidadania. Exatamente. Vamos para a terceira? Número 3. Terceira. O idoso tem direito a desconto ou gratuidade nos ônibus e nos metrôs a partir de qual idade? Eu vou chutar no 60. Vai no Agora 60? eu vou no 60. Eu vou no 60 também. Você vai no 60? É. 100 anos com certeza 100 tem. anos vai entrar. Com certeza Fácil. tem. 60 anos. Vamos o ver que se tem resposta acontece? das ruas. Vamos lá Vamos ver para as ruas, primeiro? vamos ver o que tem? Creio eu que a partir de 50 anos, não está muito longe disso atualmente. Pois é, achei minha filha bem generosa,
Porém, eu diria 60 anos para homens e mulheres, gratuidade em metrô e ônibus. O idoso tem possibilidade de andar a partir de 60 anos. Eu acreditava que era 60, mas eu acabei de ler no jornal sobre 65 anos. Eu não sei se é mudando a lei agora, mas eu achava que era 60. Até hoje eu achava que era 60. Ih, ela tá certa? O pessoal tá indo bem, viu? Eu tô gostando de ver. Parabéns à turma que participa. Na verdade, o que o Estatuto diz é que o transporte ele é gratuito a partir dos 65 anos. Mas aí vem aquele negócio da legislação. Aí ela diz o seguinte, a lei municipal ou a lei estadual pode estabelecer que é 60 anos. Então, para o Brasil inteiro, uma lei nacional que vale é 65. Mas os estados e os municípios podem outorgar isso, dar isso a partir dos 60. No caso de São Paulo, no ônibus e no metrô, você tem direito à gratuidade a partir dos 60 anos, independentemente da condição social. Doutora Anisa, até aproveitando nesse embalo da questão do transporte, hoje em dia os estabelecimentos como shopping e supermercado têm as vagas direcionadas para idoso. Isso. A partir de que idade a pessoa pode ter acesso, direito a essas vagas? Sempre os 60 anos. Via de regra, no Estatuto de Idoso, a regra geral, 60 anos você é considerado idoso. Mas precisa ter um cartão no carro. E é engraçado. Tem que ter esse cartão, senão tem que pode ter um levar uma cartão multa. para você identificar, mas algumas coisas, a lei diz, por exemplo, no bilhete, no metrô, no ônibus, se você apresentar o comprovante de que você tem essa idade, o RG, basta. A lei não obriga você a então, fazer... minha mãe pode deixar o RG dela no painel do carro? Se comprovar que ela está usando e ser penalizada. O que acontece é que a legislação municipal estabelece a regra para ele usar, por exemplo, a Zona Azul, um espaço público. Isso é possível a lei municipal estabelecer. Mas o Estatuto do Idoso não cria essa obrigação. O que ele tem o direito, basta ele ser idoso. Ele não precisa ter uma burocracia, senão você cria uma burocracia gigantesca. Para você usar um direito. E o idoso não consegue ficar na fila 3 horas. Uma vez ela com o vidro aberto, o cartão do idoso dela voou pela janela. E foi estacionar na frente de um hospital para fazer uma visita, etc. E tomou uma multa. A gente vai criando burocracia que tiram os direitos do cidadão. É isso que não pode acontecer. Vamos então para pergunta número 4. O idoso tem direito a desconto? Nós falamos de ônibus e metrô. Esse que a gente fala no dia a dia. Agora, e no caso de ônibus de viagem? Ônibus de viagem? Ônibus de viagem, o idoso tem direito à gratuidade ou desconto? Então, essa é uma regra que não faz muito tempo que tem, né? Tem um número X de vagas dentro de cada ônibus que a empresa tem que disponibilizar. Isso eu já fui pesquisar, porque eu tenho idoso na família. Só que você tem que marcar com antecedência. Então, é uma super burocracia, nunca consegui fazer valer esse direito também na minha família. Vamos ver se o pessoal da rua sabe disso também? Vamos ver? Então, referente a ônibus de viagem, eu não sei exatamente a abrangência da lei. Sei que eles têm direito a uma passagem de graça, né? Só que é um pouco burocrático o lance de ter que pegar essa passagem aí, né? A pessoa tem que tirar com bastante antecedência, não é muito fácil, não. O pessoal já passou por isso também. Tem que ser em loco, tem que ser lá no guichê, imagina. Fácil aqui em São Paulo. Vou dar uma passadinha lá no terminal rodoviário. Que é perto, né? Você atravessa a cidade. Não dá. Então, assim, o que o Estatuto do Idoso diz é que os ônibus de viagem, ele tem que reservar obrigatoriamente 2 assentos para os idosos e, atenção, que tenham renda de até 2 salários mínimos. Aqui tem um requisito adicional. Não basta ser idoso, você tem que ter também a comprovação de que tem uma renda, uma aposentadoria de até 2 salários mínimos. Aí precisa comparecer. E aí a legislação municipal, estadual, é aquele grande imbróglio, mas a princípio 24 horas de antecedência, no mínimo, para pedir o bilhete. E se ultrapassar, por exemplo, você chegou lá, já tem 2 idosos naquele ônibus, aí você pode comprar passagem excedente com desconto de 50%. Então você consegue, já tenho 2 vagas ocupadas por idoso. Ou você vai no próximo ônibus, com gratuidade, ou se for naquele mesmo, você tem direito a um desconto de, no mínimo, 50%. Tá bom, tá explicado. Vamos falar da pergunta da semana já? Vamos lá? De repente pode ser que não tenha tempo. Pergunta da semana. A pergunta é a seguinte, quando você tem um idoso e você está no hospital, seja ele plano privado, seja ele particular, ele tem direito a um acompanhante? Acho que sim. Obrigatoriamente? O que você acha? Obrigatoriamente sim. Eu acredito que salvo se esse idoso estiver internado na UTI, porque a UTI daí tem aqueles horários mais rígidos de visita. Eu acredito que seja isso. Mas criança e idoso têm obrigação de ter acompanhante, tem direito de ter acompanhante. Crianças acho que até 12 anos. O que você acha? Eu vou discar aqui, você pega o celular e disca, né? Faz assim. O pessoal não sabe o que é. Outro dia pegaram um telefone de disco e falaram, liga, ele ficou apertando o disco em vez de girar. Então, olha só, o que o pessoal respondeu aqui foi muito interessante. Vamos dar uma olhada nas respostas que vieram. Olha só, eu acho que é acima de 60. A partir de 60, alguns dizem
E aqui tem outro que diz, olha, há uns 4 anos a minha mãe ficou 10 dias internado, só que não podia ficar ninguém acompanhando, só tinha meia hora de visita por dia. Olha só. Então não pode isso. E isso é importante, eu até separei aqui pra gente a lei. E eu queria que você pegasse um papel e caneta, porque se você passar por essa situação, você consegue saber o fundamento legal. Legal. Está na lei Federal 10.741 de 2003, no artigo 16. Lei 10.741 de 2003, artigo 16. O idoso de 60 anos, internado ou em observação, tem o direito de ter um acompanhante 24 horas. Olha só. E mesmo na UTI. Mesmo na UTI, ele tem direito ao acompanhante. O que acontece é que na UTI vai ter a restrição. A pessoa tem que ter a higiene, tem que ter a forma, mas ele pode acessar, a menos que haja uma restrição expressa, ele diz aqui, a menos se o médico disser que há uma restrição expressa, e nesse caso ele tem que justificar por escrito por que o acompanhante não pode entrar. Então não é chegar, não é chegar no hospital e o cara falar, não pode entrar, aqui não entra, não é assim, tem que ter uma regra. O médico tem que dizer que não pode entrar, tem que justificar porque não pode entrar. O idoso. E também, eu vou trazer mais 2 que vale uma dica, para criança, que é menor de 18 anos, também tem direito, 18. E gestante e parturiente também tem direito ao acompanhante. Ah, legal. Muito bom. Doutora Anis, obrigado, obrigada. Olha, a gente o pessoal pode, tá bom, viu? de repente, até estender esse assunto numa próxima oportunidade, porque tem bastante coisa pra gente aprender ainda. Obrigada pela presença mais uma vez. Lembrando que Cidadania Consciente volta no próximo mês, na primeira quarta-feira, tá bom? Vou deixar aqui o Insta do Dr. Anis pra você seguir, @Anis_Kifuri. Kifuri é K-F-O-U-R-I, tá? Anis_Kifuri. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Parabéns, a turma tá muito bem. Cidadania tá consciente aí, bem, viu? Gostei, muito bom.